A população do Rio de Janeiro se revolta contra a vacinação obrigatória. Muitos mortos. Por que ocorreu a revolta da vacina em 1904? Descubra os seus verdadeiros motivos agora. Olá, pessoal. Eu sou o professor de História Raul Cosentino, o historiofílico, e no vídeo de hoje vocês vão descobrir por que ocorreu a revolta da vacina e quais foram seus verdadeiros motivos. Como todos sabem, a revolta da vacina foi uma revolta contra a vacinação obrigatória que ocorreu em 1904 no Rio de Janeiro. Mas ela não ocorreu somente por causa da pouca educação e da ignorância da população do Rio de Janeiro. Os motivos verdadeiros da revolta não foram esses. Você quer descobrir? Vamos aqui ver o vídeo. Bem, como era o Rio de Janeiro nessa época? O Rio de Janeiro ele era capital federal, uma cidade muito importante, com uma elite muito rica, porém, era uma cidade que sofria com muitas doenças infecciosas. Tinha surto de varíola, febre amarela, tuberculose e até mesmo existia a ocorrência da peste bubônica, a peste negra, tão famosa, que causou a morte de muitos europeus séculos antes. E era uma cidade que possuía uma grande população pobre e descendente de libertos ou até mesmo libertos da escravidão. E essa população que era excluída das políticas públicas, ela formava uma população grande, numerosa, mas que não tinha voz na cidade. Ou seja, a cidade ela não era modificada de acordo com seus interesses. E a cidade, o Rio de Janeiro, estava passando por um processo de modernização que a marcaria até os dias atuais. Bem, esse processo de modernização foi feito por Pereira Passos, o prefeito da capital federal nessa época. Ele recebeu o cargo de prefeito do Rio de Janeiro pelo presidente Rodrigues Alves, que era o representante da oligarquia paulista de cafeicultores. E tendo carta branca para modificar a cidade, Rodrigues Alves planejou torná-la mais parecida com a Europa. Ela seria inspirada pelo urbanismo e as práticas sanitárias do velho continente. E essas práticas passariam a modificar como a cidade era organizada. Muitas avenidas foram abertas, elas se tornaram mais largas, elas passaram a ser retas. Lugares que no centro da cidade que eram cortiços foram derrubados. Isso fez com que a cidade mudasse muito a sua feição. E na parte sanitária, o Pereira Passos deu carta branca ao jovem sanitarista Oswaldo Cruz, que, apesar de nós vermos ele como um revolucionário na área da saúde, a sua gestão não foi muito bem recebida pela população, e com motivos justos. As reformas, elas não eram bem aceitas pela população e nem por alguns grupos da elite. Por quê? Elas foram elitistas, elas atendiam aos anseios de uma pequena elite que se projetava como europeia e eram reformas autoritárias. Muitos pobres tiveram suas casas e locais de emprego destruídos com o bota abaixo, que fez com que desse espaço para as avenidas, os novos projetos urbanos da capital. E essas pessoas que perderam suas casas, seus empregos, tiveram que morar nas periferias distantes do Rio de Janeiro e também nos morros, que nessa época não eram muito habitados. E muitos grupos se arruinaram economicamente por causa dessas reformas, como, por exemplo, as pessoas que alugavam seus imóveis e também os comerciantes que ganhavam dinheiro com o comércio popular no centro da cidade. Havia também receios sobre a vacinação. Como a vacina da varíola ela era injetada no boi para então ser retirada e sendo o sangue do boi e produzida a vacina,
as pessoas achavam, por incrível que pareça, que se eles tomassem a vacina, se transformariam em um boi. Eles ficariam com o rosto de boi. E havia também, só que agora é justificado, uma desconfiança em relação ao método de aplicação. Como você pode ver nessa charge, tinham homens nessa época que tinham medo que, por causa da vacinação forçada, em que as pessoas tinham que mostrar os braços para os aplicadores, eles temiam pelo atentado à sua honra, porque as suas mulheres teriam seus braços desnudos na frente de outros homens, mesmo sendo os agentes de saúde. Ou seja, era uma população conservadora que a vacinação, o projeto de vacinação não buscou dialogar com eles. Havia também um medo em relação à violência, à brutalidade dos encarregados da aplicação, tanto em relação às forças de segurança, garantidoras da aplicação, quanto também os aplicadores. Porque, desde o ano anterior, existia um trauma com a campanha de erradicação da febre amarela, em que Oswaldo Cruz, com seus famosos mata-mosquitos, caçavam os mosquitos pela cidade e eliminavam os focos deles nas casas. Só que eles entravam à força para as casas, sem o diálogo, ou seja, isso fez com que Oswaldo Cruz e seus agentes passassem a ser vistos como algo negativo, algo que perturbava a tranquilidade das pessoas. Isso fez, obviamente, com que a vacinação contra a varíola passasse a ser vista muito negativamente. A revolta contou com o incentivo dos grupos sociais insatisfeitos com o governo, que eu já comentei, que eram os donos dos imóveis desapropriados, principalmente cortiços, e também os comerciantes. Só que haviam dois grupos que, por trás das mangas, incentivavam a revolta da vacina. Um deles eram os opositores políticos ao presidente Rodrigues Alves. Eles eram tanto do partido opositor, quanto também os monarquistas, ou seja, os monarquistas e outros republicanos se juntaram para causar desinformação. Como eles fizeram isso? Eles utilizaram o seu poder na imprensa, nos jornais, nas revistas, para fazer com que a população tivesse medo da vacina e que ela se mobilizasse contra a vacinação obrigatória. Também havia um outro grupo, o grupo dos apoiadores do golpe militar, que eles eram, geralmente, ou os militares, principalmente os jovens oficiais, que eles eram conhecidos como os florianistas, quanto outra facção desse grupo, que eram os civis apoiadores desse golpe militar, que eles eram popularmente conhecidos como jacobinos. Mas quem entrou na luta mesmo pela revolta foram os grupos populares insatisfeitos com o governo, que eles eram os pobres, os operários e até mesmo os estudantes. E, aproveitando dessa revolta popular, durante ela, cadetes das Forças Armadas tentaram dar um golpe militar, aproveitando do caos social. O estopim dessa revolta foi a publicação, no dia 9 de novembro, da lei que tornava a vacinação obrigatória e forçada em relação à varíola. E a aplicação da lei era pedida pelo presidente Rodrigues Alves, para que ela ocorresse na capital. E, no dia seguinte, no dia 10 de novembro, um grupo de estudantes protestava pacificamente. Só que eles foram reprimidos violentamente pela polícia, o que fez com que houvesse uma revolta em vários pontos da cidade, ganhando contornos inclusive violentos. O principal expoente, até mesmo na cultura popular, dessa revolta é o Horácio José da Silva, o Prata Preta. Ele foi o líder de um dos principais redutos populares da revolta, a barricada Porto Arto, no bairro da Saúde, o bairro que teve a maior adesão à revolta. Ele era negro, estivador e, além disso, capoeirista. Ou seja, ele era alguém que era discriminado pelas forças de segurança e pelo governo. Como foi o confronto? Ele ocorreu entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904.
Essa revolta possuiu muitos participantes. Não sabemos o número exato, mas sabemos que aproximadamente 2.000 participaram somente no bairro da Saúde. E o que esses revoltosos fizeram? Eles fecharam vias públicas, destruíram lampiões, árvores, sobrou até mesmo para o bondinho, que os bondinhos elétricos muito novos, modernos, foram destruídos. Ou seja, desde essa época, os protestos causam prejuízo ao transporte público. Houve também a depredação dos prédios públicos e uma tentativa fracassada de golpe militar pelos cadetes da Escola Militar de Praia Preta. A repressão teve muita dificuldade para acabar com a revolta da vacina. A polícia não conseguiu e as Forças Armadas precisaram de muitos soldados para acabar com a revolta. A revolta ela acabou no dia 16 de novembro porque, além da força dos militares, apoiadores do governo, foi decretado um estado de sítio e a lei da vacinação obrigatória foi revogada, ou seja, o motivo do protesto sumiu. Pessoal, diante de tudo isso, temos que nos perguntar, será que a lei de vacinação obrigatória, ela valeu a pena? Infelizmente não. Ela teve o exato oposto de efeito do que ela tinha sido planejada. Ela fez com que a população tivesse ainda mais medo da vacina. E o trauma que ela causou devido à revolta da vacina fez com que a população se vacinasse muito menos mesmo, uma pequena porção do que antes se vacinava, ou seja, uma situação que já era ruim se tornou ainda pior. A população só voltaria a se vacinar 4 anos depois, em 1908, quando a varíola infestou o Rio de Janeiro, causando a maior epidemia da doença na sua história, matando muitos. Muito obrigado pela atenção de todos. Peço que salve vidas, vacine-se. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal e dê um joinha no vídeo. Muito obrigado e até a próxima.